Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Efésios hoje, devocional do dia 12 de 4 de 2026. Estamos em Efésios capítulo 1 e o verso de número, verso de número 3, que diz assim a palavra, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos vendo um processo muito interessante sobre como funcionam as bênçãos de Deus, né? Nós queremos bênçãos. Quem não quer bênção? Você pode ir para qualquer indivíduo da terra e perguntar: você quer ser amaldiçoado ou abençoado? Todas as pessoas vão dizer: eu quero ser abençoado, eu quero ter facilidade na minha vida, eu quero ter acesso, né, a oportunidades ou qualquer coisa que traga o melhor, o bom, o máximo desenvolvimento do ser humano. Isso faz parte da formação do indivíduo, querer ser edificado, criar, desenvolver. Isso é natural e puro do ser humano em si, quando Deus o criou. Então não há erro em querer ser abençoado. De forma eclesiástica, né, de forma assim teológica, essa passagem de ser abençoado, ela trata muito sobre ser agraciado por Deus, que significa receber favores, ou seja, facilidades muito grandes, maiores, melhores, amplas, abundantes. A palavra diz que a bênção do Senhor ela é recalcada, sacudida e transbordante, ou seja, nós vemos aqui que a mentalidade de Deus para enviar bênçãos é como se ele facilitasse o processo da vida milhões de vezes mais. Diferente do homem que pensa que a vida tem que ser difícil, tem que ser cheia de tropeços, de pedras no caminho, para o indivíduo aprender a fazer alguma coisa, aprender a ser alguém, aprender a edificar a sua própria vida, Deus pensa completamente diferente. Deus pensa que ele tem que encher de abundância, de favor, de facilidade. A mente humana pensa que tem que arrancar as oportunidades do homem, tirar a facilidade do homem, deixar ele privado para ele aprender a ser alguma coisa boa na vida. Deus pensa diferente. Deus pensa que tem que encher o homem de abundância, de facilidade, de favores da graça, de acessos rápidos, fáceis, para que ele desempenhe melhor. Olha a diferença. E para essas bênçãos de Deus serem abundantes, recalcadas e transbordantes na vida do indivíduo, a ponto de ser natural, voluntário e muito fácil ele se desenvolver de tanto auxílio e favor ao redor dele, essa deveria ser o estilo de vida de cada ser humano, cheio da essência. Quando o indivíduo está cheio de favor, ele está cheio do quê? De provisão. Então, um bebezinho, quando nasce, a ideia de Deus era que ele nascesse e tudo ao redor dele estivesse cheio de provisão. E essas provisões se fossem abundantes, e Deus fez isso, né? Ele paga uma ama de graça pro bebê até os seus 10, 11 anos. Ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele não paga por nada. Ele vive 10, 11 anos desfrutando a vida sem nenhum tipo de cooperatividade no sentido de obrigação a ponto de pesar sobre ele. Deus preparou a abundância da graça, do favor, da facilidade para todo ser humano quando bebê. Mas a ideia de Deus desse favor abundante não era só quando o bebê nasce, que ele tem tudo ao redor dele de graça, sem falar nada. Não. É uma vida contínua de acesso a o favor imerecido de Deus, a graça de Deus, o auxílio de Deus, favores infinitos e eternos sobre todas as áreas da vida dele, ajudando, impulsionando grandemente ele a se desenvolver. Essa é a mentalidade de Deus para todo ser humano. Mas a mentalidade humana, influenciada com a queda,
começou a trazer para o indivíduo a forma de entender e pensar de que com todo o tipo de privações e escassez, o indivíduo conseguiria se desempenhar. E isso é o contrário. Quanto menos ele tem, menos ele faz. Quanto menos ele é cuidado, menos ele tem de fruto. Quanto menos ele tem de manutenção original sobre ele, quanto menos ele tem de recursos para a sobrevivência, menos ele existe. Pode estar respirando, mas a funcionalidade da alma e a funcionalidade do espírito, ela está se esvaindo, ele está morto. Por isso que a Bíblia fala que há uma diferença entre a morte física e a morte espiritual. Porque a morte física, você enxerga o corpo imóvel que já não existe mais e nunca mais. Agora, a morte espiritual, a morte da alma e do espírito, o corpo se mexe e a alma e o espírito já não tem nenhuma sensibilidade com nada. É por isso que as escrituras falam lá em Deuteronômio sobre o estado de uma mãe quando começa a comer um próprio filho. Porque quando ela perde a noção completamente pelo estado de ausência de manutenção ao seu redor, referindo-se ali à fome, ela vai perdendo a noção dos sentidos de consideração almático. Quando um corpo, a parte física criada por Deus, ele vai sendo negado. Quando ele chega ao extremo excessivo, crônico, da negação de si mesmo no corpo, nós vamos estudar isso em Coríntios, em Oséias, mais para frente em outros livros também. Quando ele chega à negação, mas aqui estamos vendo sobre a negação da manutenção de origem trina, crônica excessiva, ele perde o senso. E ele perde porque faltou para ele mesmo a reflexão do senso, porque o corpo dele não tem cuidado. Faltou de fora para dentro o cuidado com a própria noção de tato, dos sentidos de tocar e sentir. Eu sou cuidado, eu sou mantido, eu sou zelado. Quando essas mensagens elas já não existem mais no indivíduo, porque ele está execrado de todo cuidado físico, vai se perdendo o sentido tanto de senso quanto de tudo, de pensamento, de sentimentos, de emoções, de impulsos. A razão, o subconsciente, vai saindo tudo de dentro do indivíduo. Aí ele vai morrendo. E aí, Deuteronômio fala que a fome, ou seja, a ausência do cuidado e manutenção física, quando ela é extrema, do indivíduo na negação de si mesmo, o que acontece? Ele perde o senso e ele perde os sentimentos. Noção de sentir, de considerar, de pensar em consideração qualquer área, qualquer coisa. Quando ele vai perdendo toda essa noção pela falta de manutenção trina original, pura, sem agressão e tudo mais, o que vai gerando nele? Uma insensibilidade tão profunda, e pode ser vista ou não vista, silenciosa, percebida ou não percebida, disfarçada, pode ser o que for. As obras dele vão provar se ele mantém trinamente ou não. Essa capacidade de negação, ela vai tirando a sensibilidade do indivíduo a ponto, como as escrituras nos contam, de uma mãe comer os seus próprios filhos. Então aqui, isso é o estado da mente humana, que acha que retirando a facilidade do indivíduo, retirando os recursos do indivíduo, fazendo o indivíduo estar numa situação mais difícil, vulnerável, precária, horrorosa, é aonde ele vai querer se levantar para reagir. E de verdade, Deus pensa totalmente ao contrário. Ele sabe que sem o favor, sem a facilidade, sem a graça, sem as abundâncias das facilidades do céu na terra, o homem já teria se consumido vivo, se autoconsumido. Então, para todas as bênçãos, como estamos vendo hoje, as bênçãos nas regiões espirituais e celestiais, elas virem para nós, e bênção para Deus, quando a palavra em Efésios fala de bênçãos, fala de poderes. Porque bênçãos são acessos,
portas abertas espirituais que nos trazem facilidade justamente para quê? Para o bom desenvolvimento e desempenho do ser humano. Bênçãos é todo o favor de Deus para facilitar o processo de desempenho em alguma área, alguma circunstância ou em algum assunto sobre a terra, sobre a vivência temporária humana do homem que ele está precisando de uma ajuda, favor, auxílio no desempenho de um processo. Ou seja, é as facilidades que Deus traz do céu sobre a terra para o homem se edificar. Agora, a gente quer muito bênção de Deus. Em outras palavras, a gente quer facilidade, porque bênção é acesso a favor. Facilidade. A gente quer todas as bênçãos dos céus, quer todas as facilidades de Deus, mas não quer facilitar o cuidado trino para o ser humano de origem e manutenção para o próximo do lado. Para um amigo do lado, para o vizinho, para o parente, para o aliado, para o aliançado, para aquele que a gente diz que é vínculo nosso de coração, de alma, de espírito, de corpo, seja lá o que for. A gente diz que ama, diz que cuida, mas não quer facilitar nada. E aqui mostra que a gente não é reflexo de, digamos, representantes da graça. Nós não somos agentes da graça de Deus, ou estamos em desempenho para aprender como ser. E como que é isso? Quando a gente treinar, facilitar o caminho do outro, treinar, facilitar a vida do outro, treinar, facilitar o desempenho do outro, abrir o caminho para ele, trazer os recursos para ele, abrir as oportunidades para ele, ajudar ele a fazer o que ele precisa diante de Deus, a face da terra. Quando a gente aprender a ser agentes da graça, do favor imerecido, favor multiplicado, presentes na manutenção trina, espiritual, física e material, quando a gente facilitar a vida das pessoas ao nosso redor, parar de competição e ajudar a facilitar todo o processo da nossa vida, nós estamos trazendo a facilidade de Deus, a graça de Deus, facilidade de Deus para nós, para o nosso ambiente, e isso traz todas as bênçãos celestiais. Porque bênção é favor, favor é facilidade. A gente quer muita bênção na vida inteira para todas as áreas, mas não quer, repetindo, facilitar para ninguém. Tem muita gente que não quer facilitar nada para ninguém. Está esperando 300 séculos para as coisas acontecerem, mas não quer facilitar nada para ninguém. Sobre nada em área nenhuma. Onde vem a benção de Deus? Não vem. Onde chega a benção de Deus? Nunca. Por quê? Porque bênção é facilitação. Melhor dizendo, se existe essa palavra. Facilidade. Facilitar. Bênção significa isso. Você está aprovado e com acesso à facilidade com Deus e no seu ambiente. Isso é graça. Isso é receber de Deus poderes da facilidade, do bom desenvolvimento. Poderes para a graça, o favor merecido. Poderes para a manutenção, para você querer manter. E por que as pessoas não querem facilitar umas para as outras? Porque senão aumenta o serviço, aumenta o que fazer, aumenta o que se dedicar, aumenta o que tem que se dispor, aumenta o desempenho das pessoas, aumenta o nosso. Todo mundo quer ficar na sua porque não quer facilitar. E quando a gente nega a manutenção para o próximo, para nós mesmos, a vida, em vez de progredir, ela não fica estagnada, ela vai regredindo, ela vai morrendo. Ou vai para frente ou morre. Não fica parado do mesmo jeito que está, não existe. Então é onde, porque Deus deu a vida e deu ela com ordem de desempenho e criatividade. Ordem própria nas essências de manutenção a tudo que foi existido, criado. Se não desempenha e continua criando, ela não permanece repetindo no mesmo processo de instância. Não, ele vai morrendo.
Você limpa uma casa, deixa ela limpinha, fecha a porta, deixa tudo fechado. 3, 4 semanas tudo fechado. Quando você entra lá, tá cheio de aranha, tá cheio de teia, tá mofando, tem barata. Ué, mas tava fechado tudo, foi tudo limpo, era para estar tudo estagnado. Mas a lei de Deus, as essências de manutenção, ela cobra o seu preço. Se o indivíduo não volta, não reavê, não mantém, não cuida, não limpa, trinamente, tanto no mundo físico se reflete como no espiritual e no material. Aquilo que pode estar limpo, arrumado, vai se regredindo por falta de manutenção, vai se deteriorando, vai se consumindo e vai morrendo, ok? Enferrujando. Então aqui, voltando, bênção significa facilidade desde os céus à terra, que passa e vem a nós. E nós começamos a ser agentes de facilidade. Como que começa a vir essas bênçãos? Aí diz, a vós outros, graça, o versículo antes, e paz. Para a gente receber poderes de Deus, a gente precisa primeiro estruturar a nossa vida, na nossa casa, nos nossos alvos, na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito, nas áreas da nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos, todo o planejamento de organização para ter graça. Nós vemos muitos livros falando, principalmente no Novo Testamento, precisa estar em nós graça, precisa estar sobre nós paz. O que é graça? Já estamos estudando nos versículos devocionais anteriores, você pode verificar aqui no canal as gravações. Graças é a manutenção básica, natural, trina, espiritual, emocional e física, a respeito das mínimas coisas e das necessidades mínimas do indivíduo para o bom funcionamento. Graça é toda a manutenção trina que Deus deixou. É necessário estar a organização e a intenção, a intuição no nosso entendimento e espírito de manter graça sobre nós, revisar e constantemente observar como está a nossa própria manutenção em tudo que está na nossa mão. Manutenção e paz. Sem a verdadeira manutenção, não tem paz. Sem a verdadeira paz, não tem a graça de Deus. Sem a verdadeira graça, os favores, as facilidades de Deus não visitam nosso lar, a nossa casa, o nosso viver. E aí, as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoa em todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, em Cristo, não chega quando não existe em nós planejamentos de graça, ou seja, revisão de manutenção. Então, o cristão foi escolhido por Deus para olhar tudo o que ele precisa manter, para restituir tudo. O que está faltando eu cuidar? Eu tenho que me levantar e cuidar. Eu tenho que fazer aquilo que eu preciso manter. É manutenção obrigatória da vida diante de Deus. E aí, interessante como Deus nos criou. Eu podia ter criado a gente que nem uma árvore que não tem fome, uma nuvem que não tem fome. Mas a gente todo dia tem um estômago e precisa comer. Por que todo dia, pelo menos em 24 horas, vai apertar o estômago e a gente vai sentir necessidade? Deus aperta o relógio em nós através do nosso estômago, através do nosso corpo, do nosso sono. Precisa parar, precisa deitar, precisa dormir, precisa parar, precisa comer, precisa manter. Deus nos lembra de manutenção a cada pelo menos 2 a 6 horas. Você para, toma um café, para, almoça, para, toma um lanche da tarde, para, janta. Deus está lembrando você, manutenção, 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 manutenção. Por quê? Para você acostumar mente, espiritual e corpo à restituição, a saber que você tem que cuidar do que Deus te deu, a vida. Então Deus nos treina, tanto na parte física como emocional e espiritual, que nós precisamos nos preocupar com manutenção constantemente em todos os sentidos da nossa vida. Para que a manutenção, a graça de Deus, os favores dele sejam muito grandes sobre nós,
precisamos planejar. Eu preciso, a partir de hoje, fazer um compromisso de conserto. O que é esse compromisso de conserto? Vou consertar tudo que tiver desarrumado na minha frente. Seja o que tiver, seja a área que for, eu vou consertar, porque o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, restituiu Jesus Cristo da morte mais profunda, porque ele estava com todos os pecados sobre ele. Deus o ressuscitou, restituiu, ele me chamou para restituição, conserto, ressurreição, consertar tudo que tiver que manter e consertar ao meu redor na minha vida. Por isso que Jesus fala aqui no dia do juízo, o que vai contar é aquilo que você foi lá e restituiu, independente da área espiritual, emocional e física. Precisaram de você, chamaram você, você foi, você não ficou surdo, mudo, imóvel, você foi. E aí, trinamente, você cuidou. Aí, quando o cuidado da manutenção é o nosso foco verídico, a graça começa a ser o nosso foco verídico. A paz começa a ser a primeira prioridade dos nossos dias e rotina. O que eu preciso contribuir para a paz do meu dia, na minha agenda e para os meus próximos. O que eu preciso reduzir, arrumar para mim ter paz e manutenção natural. Depois disso, nós começamos a conviver bem. E aí, as facilidades de Deus, quando Ele visita um ambiente e vê que existe manutenção, e vê que existe paz dentro dos indivíduos e fora dos indivíduos, Ele começa a trazer as bênçãos celestiais, que são as facilidades celestiais, os poderes da facilidade em Deus. Quando chegam essas bênçãos, então Deus começa a ser visto de forma física. Como assim? Por exemplo, você não vê o vento, mas o que ele faz, você enxerga o efeito dele. Da mesma forma, começamos a ver os efeitos do que é a presença de Deus e ele começa a ser bem falado no nosso ambiente. Por isso que o versículo começa a dizer: bendito, bem falado seja sempre o Deus, nosso Deus e Pai, fonte. E ele é a fonte não só nossa, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai é a fonte de Jesus, aquele que ficou no setor físico. Jesus cuida da parte física da existência. Bendito seja a fonte do nosso mantenedor, nosso sacerdote que faz a manutenção física. Jesus Cristo. Está dizendo que Deus está sendo bem falado, bem dito, pelas obras que ele faz através do que Jesus nos mantém trinamente na ordem física, o qual, pela manutenção de Jesus na ordem física trina da nossa vida, nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, bênçãos espirituais não tem como chegar se a ordem física não é colocada. Ordem primeiro mental, do indivíduo aprender que ele foi chamado para manutenção. Restituição dos mínimos detalhes. Ordem espiritual de que ele foi feito para viver o favor, facilidade de Deus e facilitar para o próximo. E ordem, diz aqui, física, a graça e a paz de Deus, manutenção e paz no nosso ambiente. Deus é bendito, sendo a fonte do Senhor Jesus Cristo que nos cuida fisicamente e as bênçãos gerais de todos os lugares espirituais, celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo. Veja que quando fala de Cristo, fala de poder e de obra física, porque foi ele que fez. João, nós estamos estudando sobre João, ele fez todas as coisas, ele está no trabalho de ordem física. Todas as bênçãos espirituais que vêm do Pai, porém ficam nas regiões celestiais que Cristo está. Qual a região celestial que Cristo está? Nas obras físicas. Porque Jesus, nós somos o corpo, Jesus veio operar toda a manutenção do que ele cria, ele é o criador, essência externa, que se vê, física.
Então, as bênçãos espirituais estão nas regiões de Cristo, região física. Então, nós precisamos entender que tudo isso começa a acontecer em nós quando os mínimos detalhes da manutenção trina a gente não negligencia diante de Deus. Nós somos chamados para arrumar as coisas que estão erradas. Então, se você vai no lugar, começa a aparecer coisa errada na sua frente, diante dos seus ouvidos. Deus começa a mostrar, ou mesmo você começa a espiritualmente entender o que está acontecendo ali. Não se assuste pelas coisas erradas. Elas só começam a aparecer diante da luz, primeira coisa. Segundo, que você foi chamado para restituição. Então, vai ter muita coisa quebrada para você consertar. Não se assuste. Não tenha medo, não. Graças a Deus que está aparecendo tudo. E se aparecer mais, glória a Deus. Porque Deus vai consertar tudo que precisa ser arrumado. E se chegou diante de você, na sua frente, chegou diante de Deus. Você é corpo de Cristo. É para arrumar, é para consertar, é para restituir. É para parar com aquilo que está fora da manutenção. E o Senhor restituir sua vida com todas as bênçãos espirituais e todas as facilidades que Deus quer te enviar chegar no seu caminho, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.